Afinal de contas, aonde foi parar toda a exploração de ouro que Portugal fez aqui no Brasil durante o período colonial? Porque 60% do nosso ouro lícito foi parar na Inglaterra durante o século XVIII. E o que isso teve em comum com o crescimento dos bancos e o fortalecimento do sistema capitalista? Eu convido todos vocês para continuarem nesse vídeo para a gente entender o enredo dessa história. Foi explorado por Portugal durante séculos, todo mundo tá careca de saber. Mas como 60% desse ouro lícito foi parar na Inglaterra? Mas antes da gente entender o enredo dessa história, a gente vai precisar voltar no tempo, mais especificamente no finalzinho do século XVII e início do século XVIII, e compreender o que estava acontecendo com a economia europeia, mais especificamente portuguesa, e o que fez fomentar essa corrida do ouro aqui no Brasil. Para todos aqueles curiosos de história que acham a disciplina super interessante, mas têm uma certa preguiça de estudar, saibam que do período de 1580 a 1640, o nosso querido Brasil varonil pertenceu ao trono espanhol. Esse período foi denominado como União Ibérica, União dos Países Ibéricos, Portugal e Espanha, porque o rei de Portugal, o Dom Sebastião, ele foi se meter numa encrenca, na verdade, numa batalha conhecida como Alsácer-Quibir, lá no Marrocos, em 1578, e ele morreu. Morreu e não deixou filhos. E como vocês sabem, as monarquias europeias, elas eram hereditárias. Se não tem filho, vai ter uma briga sobre esse trono. Houve um problemão todo, o tio-avô do Dom Sebastião, ele foi coroado, mas ele morreu 2 anos depois. E aí o primo do Dom Sebastião, que era rei da Espanha, Filipe II, ele então toma o trono de Portugal. O grande problema era que a coroa espanhola, desde o finalzinho do século XV, já explorava metais preciosos aqui nas Américas. E isso fez com que as trocas comerciais que utilizavam tanto da prata quanto do ouro fossem amplamente difundidas, e isso levou a uma certa escassez em solo europeu. Portanto, a busca por novos locais com metais preciosos foi ainda mais fomentada. No finalzinho do século XVII, também havia a decadência da produção do açúcar, do chamado ciclo do açúcar. O açúcar brasileiro estava em decadência porque a Holanda resolveu produzir açúcar nas Antilhas, que era também de muito boa qualidade e com um preço menor. Então não tinha jeito. Portugal tinha que mandar homens entrarem no interior do território brasileiro para encontrar as tão sonhadas jazidas de ouro. Nos livros de história é acreditado aos bandeirantes a descoberta desse ouro em Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás. Pois bem, encontrado os metais preciosos no interior do Brasil, sobretudo na região das Minas Gerais, a coroa portuguesa ela trata de criar diversos impostos para esses comerciantes e mineradores que trabalhassem com a extração do ouro. Um dos impostos mais famosos foi o quinto, a cobrança de 20% de qualquer ouro extraído. Esse ouro ele era levado para as casas de fundição, onde ele era derretido, e depois ele levava o selo da coroa portuguesa. É óbvio que muito contrabando existiu nesse período. Os brasileiros, comerciantes, mineradores, eles odiavam esse imposto chamado quinto e apelidaram gentilmente de o quinto dos infernos. Tem mais uma coisa, se esses mineradores eles devessem muito o quinto, seria implementada a derrama, que era a cobrança de todos os quintos, de todos os impostos atrasados. Complicado, né? Com a exploração efetivada, sobretudo na região das Minas Gerais, Portugal, como eu disse anteriormente, criou uma série de impostos e também criou uma série de órgãos institucionais com pessoas da importância deles que vinham de Portugal, obviamente, para a região das Minas, e assim foi feita uma espécie de vigilância para essa exploração aurífera. Essa corrida pela exploração do ouro fez tanto com que brasileiros fossem para a região das Minas Gerais, como portugueses, centenas de milhares deles, vieram aqui para o Brasil com o sonho de enriquecer. E é óbvio que isso socialmente faz surgir uma classe mais abastada na região das Minas Gerais. Só que o Brasil, como colônia, ele não produzia nada de manufaturas
roupas, sapatos, outros produtos de casa, de utensílio doméstico. Quem produzia já diversos tipos de produtos era a Inglaterra, que já no século XVIII já tinha todo o seu palco para uma revolução industrial. Portugal, desde o século XVIII, já tinha vários tratados econômicos com a Inglaterra, como, por exemplo, o Tratado de Methuen, conhecido também como Panos e Vinhos. Portugal era a cadelinha da Inglaterra, com certeza. 60% do ouro lícito do Brasil ele ia para a Inglaterra, pois Portugal comprava esses produtos manufaturados da então potência na época. E não somente essa aquisição do ouro brasileiro que ia para Portugal, a Inglaterra teve positivamente. Eles também entendiam que era necessário produzir bastante manufatura, vender para Portugal, porque quanto mais eles acumulassem metais preciosos, eles conseguiriam um estoque monetário para os bancos que estavam surgindo naquele período. Esses bancos, eles iriam emprestar dinheiro a juros, a crédito, e isso iria fomentar um sistema econômico conhecido como capitalismo. Sim, queridos, o ouro brasileiro, ele também foi uma parte que ajudou a implementar essa grande revolução, que foi a Revolução Industrial Inglesa e a implementação do sistema capitalista. Alguns historiadores portugueses afirmam que esse ouro do Brasil tinha uma certa maldição que fez com que Portugal não tivesse os mesmos requisitos para se tornar uma potência industrial como a sua amiguinha Inglaterra se tornou. Mas isso aí é um tema para um próximo vídeo. O ponto negativo, na verdade, um dos pontos mais negativos dessa exploração aurífera aqui no Brasil foi o aumento do tráfico negreiro. No finalzinho do século XVII, cerca de 910 mil africanos foram sequestrados de suas terras natal, e vieram para o Brasil. Já no século XVIII, esse número foi para 2,2 milhões de africanos que vieram para cá. Como vocês sabem, essa exploração maciça deixou uma série de feridas na nossa sociedade, como o racismo estrutural e outras questões também ambientais. Bom, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Espalha para aquelas pessoas que curtem história, que gostam desses assuntos curiosos e se aprofundem mais nesse tema. É sempre muito importante a gente estudar a história do Brasil. É isso, queridos. Um beijo, até breve, até o próximo vídeo.